podermos dedicar a Ele a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão. A Ele que é digno, realmente digno de honras, de glórias, de adoração. Pois não cessa o Senhor de nos abençoar constantemente com a sua mão estendida, nos protegendo e nos acumulando de bênçãos. Eu, às vezes, paro para meditar na expressão do salmista, quando ele tenta contar os benefícios do Senhor e não consegue. E então, ele diz que são muitos os benefícios do Senhor para conosco. E eu concordo. Eu, às vezes, me assento lá em casa, junto ao computador, para escrever algumas coisas. E é tanta coisa que eu acabo não escrevendo nada. São tantos os temas, são tantas as expressões, são tantos os argumentos. As palavras se empobrecem diante da reflexão sincera de tudo que Deus é e de tudo que Deus faz. Só mesmo o Espírito Santo, então, para inspirar e dar as palavras certas, que às vezes são pequenas na escrita, mas profundas em tudo aquilo que querem dizer para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Graças a Deus por tudo. Graças a Deus por vocês estarem aqui esta noite. Hoje eu vou pular aqui uns versículos e nós vamos direto ao capítulo 6, lá no versículo de número 16. João, capítulo 6, versículo 16 a seguir. Nós temos um pequeno tema aí, algumas Bíblias trazem um pequeno tema ali em cima, dizendo: Jesus anda sobre as águas. Eu vou ler o texto e vou procurar tirar aqui, no mínimo, 3 frases para argumentar um pouquinho sobre elas, seu significado e sua aplicação na nossa vida. Espero que o Espírito Santo me conduza de tal maneira que todos sejamos edificados nessa noite. Então, João 6, versículos 16 a seguir. O versículo 16 nos diz assim: e quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. Quando veio a tarde, desceram para o mar. E entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro. Grave essa frase, era já escuro. E ainda Jesus não tinha vindo a eles. Vê se você vai conseguindo juntar aí as frases que estão no meu coração, né? Está escuro e Jesus ainda não veio, certo? E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estadios, para você entender melhor, uma longa distância, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e tiveram medo, certo? Mas ele lhes disse: sou eu, não temas. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Amém? Como eu disse, nós temos aqui um texto histórico. Outros evangelistas trataram dele também, mas eu vou me prender só àquilo que o João
achou por bem escrever, como nós estamos fazendo o estudo no Evangelho de João, nós já vimos que o João tem uma finalidade ao escrever o seu Evangelho, ou o Evangelho de Jesus, segundo a sua visão, a sua percepção e a sua inspiração, ou a inspiração do Espírito sobre ele. O João tem por finalidade fazer com que todos creiamos que Jesus é o ungido do Pai e que nós, crendo nele, tenhamos vida, a vida eterna. Amém? Essa é a finalidade do João. Agora, nós já cremos em Jesus. Nós já somos discípulos de Jesus. E esse relato histórico do Evangelho de João apresenta irmãos nossos, discípulos do primeiro século, amigos de Jesus, lá do primeiro século. Eles estão seguindo Jesus, estão aprendendo com Jesus, estão sendo obedientes a Jesus. Eu não vou recorrer ao outro evangelista, mas o outro evangelista, ele só usando a frase dele, ele diz que Jesus os forçou a ir para outra banda. Então eles estavam ali no meio do mar, né? Porque Jesus queria. Jesus os forçou a ir. E agora é interessante porque eles dão um relato que já era tarde, já era um fim de dia. É interessante essa expressão, porque essa expressão aponta para um final de tempo. O fim do dia aponta um final de tempo. E como todo final de dia foi escurecendo. E o apóstolo João, ele diz, olha, e entrando no barco, atravessaram, e estão lá no meio do mar, e já era escuro. É interessante porque, de alguma forma, eu consigo enxergar aqui uma escatologia. Um momento da revelação, do Apocalipse. Nós estamos vivendo também um fim de dia, não de um dia de 24 horas, não simplesmente do dia que se chama hoje, mas nós estamos vivendo o dia da graça, ou a finalização do dia da graça divina para todos os povos. Aquilo que a Escritura chama de ano aceitável do Senhor. O tempo da oportunidade, o tempo em que qualquer um, é a palavra assim mesmo, pode vir ao Senhor com pecado, lambuzado, atrapalhado, enrolado, machucado, ofendido, ou mesmo alguém que é ofensor, corrupto, sujo, totalmente profano, pecador iníquo, ímpio, qualquer um pode se aproximar do Senhor. Tempo da graça. Só que ele está se findando. E como está se findando o tempo da graça, está se agigantando a escuridão. O que a Escritura também diz, que as trevas cobriram os povos. Ora, trevas cobrindo os povos é a ignorância cobrindo os povos. É a insensatez cobrindo os povos. É a maldade dominando os povos. É a iniquidade enraizando-se nos povos. É a corrupção, a injustiça, as dores, as angústias, as tristezas,
as calamidades, as catástrofes, tudo isso está aqui simbolizado numa palavra: era já escuro. Já estava escuro. Nós estamos também presenciando isso. E o que ocorre nesses tempos de escuridão? Ocorre de ventos soprarem fortes. No caso aqui, eles estão lá no meio da escuridão e, como se isso fosse coisa pequena, está num barco em meio ao mar, no meio da escuridão, como se isso fosse simples. Ainda veio ventos fortes, sopraram, o que significa que começaram a balançar o mar e as ondas a chacoalhar, a bater com ímpeto no barquinho deles. O que de novo pode ilustrar a nossa própria vida em nossa navegação espiritual. O nosso barquinho, nosso ser, balançando, sendo atacado, assolado por fortes ondas, por fortes ventos, todos os dias. Notícias, julgamentos, o estender do dedo de um para o outro, fofocas, confusões, diagnósticos, e tudo quanto é coisa para nos causar medo, para fazer com que a gente se desespere, para fazer com que a gente tenha medo profundo, horror, pavor, e que chegue até a pensar que não há mais jeito para nós. Para fazer com que a gente chegue à percepção de que Jesus não está ali. Ainda que seja ilusória esta percepção, mas dada a escuridão, o soprar dos ventos e o chacoalhar ou bater das ondas, às vezes parece mesmo, assim como eles chegaram à conclusão que Jesus não estava, a nossa visão fica ofuscada, a escuridão não nos deixa enxergar, a perturbação mental não nos permite sentir sua presença, não nos permite ver saídas, não nos permite enxergar solução. E é nessas horas que a gente nem pensa em milagres. É nessas horas que a gente chega à conclusão que está tudo perdido. Não tem mais jeito. Não tem mais o que fazer. Foi-se o nosso socorro, acabou a nossa proteção. Parece que a gente sobra no meio da tempestade da vida, como o único senhor do seu próprio ser, e o único que tem que fazer alguma coisa, e mesmo percebendo assim, chega-se à conclusão: nada sou, nada posso. Esse mar é maior do que eu, essa escuridão é maior do que eu, essa situação é maior do que eu nada posso, quem vai me valer? Mas mesmo na tentativa de vencer, remando e remando, se esforçando, esgotam-se as forças, vem a depressão, vem o esgotamento nervoso, vem o esgotamento físico, vem o esgotamento mental, e parece que nada mais vai dar certo. Chegou o fim. É assim que eu enxergo esses queridos amigos de Jesus no meio daquele mar, no meio da escuridão, na batalha para a sobrevivência, no esforço de conquistar a sua vitória, na grande decisão de vencer mesmo sem saber como, de ultrapassar limites, chegando à exaustão,
e já não tendo mais a percepção se sobra força, se não sobra força, se consegue ou se não consegue. E aí, como Emiliano usou aqui em um outro dia a expressão, parece que só remando no piloto automático, entendeu? Faço porque tem que fazer, batalho porque tenho que batalhar, luto porque tenho que lutar, mas já não sei aonde vou chegar, nem como vai ser o fim, não sei qual a conclusão dessa situação. Estou perdido no mar da vida, em meio à escuridão, assolado por ondas e ventos. Mas é nessa hora, exatamente aí nessa hora, quando as esperanças se acabam, quando a dor parece que já não tem mais efeito, e que o suspiro é só o suspiro de sobrevivência, é um respirar fundo, numa expectativa em que se embaralham os pensamentos, e que não existe resposta. A positividade se acaba, mas a negatividade também já não tem mais como me fazer doer o coração. No meio disso tudo aí, Jesus resolve andar por cima do mar. Jesus resolve fazer o que ele pode fazer. Jesus resolve mostrar para todos os seus discípulos, e aí para aqueles naquela situação, e para nós, nas circunstâncias e situações atuais. Jesus, dentro desse dia histórico, em meio à escuridão, resolve andar por cima do mar. Está escrito já lá no Antigo Testamento que Deus faz o seu caminho na tormenta. Deus, ele faz um traçado para seguir seus passos na tormenta. E é exatamente isso que Jesus vai fazer, mostrando para nós que, não obstante, ele está em carne e osso entre todos, e ser o filho de Maria é também, e acima de tudo, o Filho de Deus. O Deus que encarnou, o Deus que, como escreve João no capítulo 1, o verbo que se fez carne. E como verbo divino, autor de toda a criação, poderoso, glorioso, ele vai ajudar os seus amigos, ajudar os seus irmãos, porque ele é o filho do homem, o filho da humanidade, é um homem de carne e osso como eu e você, dentro da santidade e que o inclui como filho de Deus na sua divindade. Este é Deus transformado em homem, e é homem Deus, ungido pelo Espírito Santo e conduzido, impelido pela glória, pelo poder e a graça do Pai, sai rasgando os ventos e as ondas e caminha por sobre de tudo aquilo, mostrando que ele tem poder. Poder para ajudar, poder para socorrer, poder para livrar, poder para restaurar as situações, poder para acalmar tempestade, poder para apaziguar as águas, poder para trazer livramento no meio da escuridão, poder para agir mesmo quando eu não entendo, como eu não sei como, quando eu não tenho argumentos para me expressar, poder para chegar e dizer, eu estou aqui, não temas. Oh, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Poder para chegar e dizer, filhos, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações. Oh, glória a Deus. E é exatamente isso que ele faz. Ele sai andando, então, por cima do mar, e no meio da escuridão, tem uma silhueta balançando em pé, enquanto caminha no meio das águas.
entre lampejos de uma lua escondida, de estrelas que não aparecem, os discípulos olham e se assustam. O outro evangelista diz que eles gritaram um para o outro: tem um fantasma na água. Não é fantasma, não. Oh, aleluia! É Jesus, o amigo, o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas, o Deus Emanuel, o Deus conosco. É Ele se apresentando para apaziguar nosso coração, aliviar nossa dor, acalmar nossa vida e trazer satisfação ao coração que em desespero pensa não ter saída. É assim que Ele se aproxima. Chega-se e ao chegar para eles, eles olham e eles não tenham medo, que é uma das palavras que Ele mais usou, até porque nós seres humanos tendemos a viver medrosos. Medo de perder o filho, medo de perder a esposa, medo de perder o esposo, medo de perder a mãe, medo de perder o pai, medo de perder e medo de perder. Medo de perder a saúde, medo de perder a vida. Medo. Somos assolados. Falo do medo e no meu entendimento, com o olhar do meu entendimento, enxergo aquelas ondas batendo. Aquelas ondas eram medos, assustavam. Aquelas ondas levaram eles a tremer. Aquelas ondas levaram eles a fazer silêncio. Enquanto batalhavam. Onde olhares se cruzavam sem muito enxergar por causa da escuridão. Não é assim que alguns têm vivido? Não é assim que alguns têm se encontrado atualmente? Medrosos. Não acovardados, não. É o medo de não saber o que vai acontecer, de não saber como vai ser o fim, de não entender por que está acontecendo, de não entender porque não consegue sentir, porque não consegue perceber, porque não consegue ver a mão de Jesus para realizar o milagre. O medo é resultado, então, neste processo, da falta de sensibilidade, da falta de discernimento, da falta de capacidade para entender os profundos propósitos de Deus na nossa vida, o querer do Senhor para nós. Talvez pensassem em meio a todo aquele medo, por que Ele não veio conosco? Por que nos deixou aqui sozinho? Por que nos fez entrar no barco? Por quê? Porque em meio aos medos, as interrogações se avolumam. E quanto mais medo temos, mais porquês também nós temos. E é interessante que em meio à escuridão, onde as dúvidas imperam e as respostas não vêm, a gente fica totalmente perdido, sem saber o que agir. Até as palavras para oração se acabam. Nenhum grito não sai mais da garganta. O clamor não sobe porque não sai. Resta só aquela expectativa negativa de que algo terrível vai acontecer. E quando parece não haver mais jeito, aparece Jesus. A luz do mundo aparece no meio da escuridão, surge no meio da situação, no cerne da questão. E as respostas vêm tão rapidamente com um não temas. Não temas. Oh, glória a Deus! Às vezes a gente pensa que precisa de muitas palavras para consolar.
Pensa que precisa de muitas palavras para trazer o remédio. Às vezes parece que a gente precisa de um livro inteiro para consolar o coração do triste, fortalecer o fraco, erguer do chão o caído, restaurar a vida, a saúde, a harmonia, restaurar o lar, a casa. Oh, glória a Deus! Parece que a gente precisa de tanta coisa. E Jesus vem e só diz, não temas. E o não temas dele está recheado de palavras maravilhosas. O não temas dele dá para escrever milhares de livros. Porque o não temas que ele diz traz em si inserido todo o cuidado do bom pastor do Salmo 23. Ao dizer não temas, ele está dizendo, vou cuidar de ti. Tua causa é minha causa. Oh, glória a Deus, eu vou te socorrer. Eu te abraço, meu filho. Como diz o pai no Antigo Testamento para Jacó, não temas. Eu te tomo pela mão. Ele diz, eu te pego pela tua mão direita. E eu falo o teu nome e te ajudo. Menciono o teu nome. Glória a Deus. Eu te ajudo, eu vou te socorrer. Por isso ele diz, não temas. Talvez nenhuma outra pessoa, ainda que tivesse um barco poderosíssimo, um navio para socorrer o barquinho dos discípulos, talvez nenhuma outra pessoa poderia chegar lá e dizer, não temas. Talvez os médicos, com todos os seus recursos tanto científicos quanto tecnológicos, não possam dizer para você, não temas. Talvez todo o exército brasileiro, se te cercasse e no meio deles te deixasse, talvez não pudessem dizer para você, não temas. Mas Jesus pode. Jesus pode dizer, não temas, porque ele tem poder sobre os ventos, ele tem poder sobre as águas, ele tem poder sobre a escuridão, ele tem poder sobre todas as coisas. Oh, glória a Deus! Ele é Senhor, ele é Deus! Louvado seja o nome de Jesus. Então ele pode dizer, não temas. E quando ele diz, não temas, glória a Deus, ocorre uma coisa maravilhosa nos discípulos. Então eles, de boa mente, agora mudou tudo. É Jesus, ele está aí. A escuridão está lá ainda. O vento ainda está soprando. As ondas ainda estão batendo na embarcação. É interessante, porque no externo não mudou nada. Nas circunstâncias externas nada mudou. Mas o não temas de Jesus mudou a mente deles. O não temas de Jesus mudou a mente. E Paulo escreve sobre isto. E ele diz que a renovação da nossa força, e a renovação do nosso ser, e a restauração de cada um de nós, se dá pela renovação da mente. Não é isso que ele diz aos Romanos? Renovai-vos pela força da vossa mente. Eles simplesmente creram que era Jesus mesmo. Eu quero que você entenda que eles ainda não tinham a visão. Ainda estava escuro. Mas eles tinham a voz do Senhor. Eles tinham a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor vale. Oh, glória a Deus. Ele disse, não temas, sou eu. E a mente deles se ajeitou. O Senhor disse que vai cuidar de nós. O Senhor disse para não ter medo. O Senhor disse que é Ele. Ele está aqui, nós não estamos sozinhos.
Ele não nos abandonou. Os tempos podem ser difíceis, o dia pode estar escuro, pode ser final do tempo da graça, a maldade pode ter se levantado, as doenças podem ter se avolumado, as dificuldades podem se apresentar aos milhares, mas tem uma coisa, Ele está aqui, Ele está dizendo: sou eu, não temas! Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! E aí eles de boa mente o recebem na embarcação. E logo o barco chegou aonde tinha que chegar. Isso aqui me remete a uma canção antiga. Cantávamos na Assembleia de Deus. Diz: mais um pouquinho e a jornada findará. Coragem, irmão. Coragem, irmão. Oh, aleluia! Penso que o Senhor fala conosco nessa noite. Conosco que aqui estamos nesta casa e com aqueles que estão nos assistindo através das redes sociais. O Senhor fala conosco, fala comigo, fala com você. E dentro da amostragem de um quadro difícil, de escuridão, de tempestade, de dificuldade, de final de tempos, Ele se apresenta sobre todas as coisas. Oh, aleluia! Dando uma pré-ideia da situação atual, em que o Cristo glorificado assenta-se no trono do Pai para governar sobre todas as coisas, tendo Ele as chaves do inferno e da morte e o poder sobre todos e sobre tudo. Aleluia! Diz o Cristo nessa noite para nós, pelo seu Espírito Santo, na revelação da palavra: não temas, eu sou contigo, eu te ajudo. Aleluia, eu te abençoo, aleluia, eu cuido de ti, diz o Senhor, eu vou te dar força, tu vencerás, aleluia, Ele acalmará os mares. Oh, os povos se agitam, há ruídos na terra, vozes ecoam de todos os lados, a escuridão assola a humanidade, mas Jesus aparece como o sol da justiça para iluminar o nosso entendimento e apaziguar-nos no meio da tempestade. Ele vem e nos dá a noção do que devemos fazer. Receba-o de boa mente. Aleluia! Diga ao Senhor: só a ti, Jesus querido. Aleluia, eu servirei. Só a ti, Jesus querido, eu ouvirei. Só para ti, Jesus querido, eu olharei. Aleluia, focarei os meus olhos no Senhor e serei salvo. Os meus olhos verão o Rei na sua beleza, na sua formosura. E ainda que eu não o contemple como consigo enxergar você, mas a minha fé faz com que eu creia. Não estou sozinho. Não estamos só, não estamos abandonados. Temos a mão do Senhor para nos ajudar. Ele acalmará a tempestade na nossa vida. Amém, queridos? Quero orar com você. Quero orar por aqueles que estão necessitados em casa. Aqui temos pedido de oração para libertação de vício. É o Gilberto Oliveira que pede isso. A Clara está sofrendo com surtos psicóticos. Dona Geni está internada com câncer. Aqui temos uma criança de 12 anos. Não, sofre há 12 anos com tumor cerebral. Eu não sei se é isso ou se é uma pessoa com 12 anos que está há 10 anos sofrendo. Enfim,
o Senhor sabe, nós vamos orar. Nesta oração, mais uma vez, quero pedir que vocês se unam comigo em fé, no nome de Jesus, para nós apresentarmos o irmão Márcio, seus filhos, que estão ali esperando em Deus por um milagre, ou por forças e consolação do Espírito, para receber a qualquer momento a notícia de que a irmã Célia ou foi curada, ou partiu com o Senhor. Eu não sei como posso ser compreendido. Obviamente, seu esposo, irmão Márcio, seus filhos, noras, netos, querem que ela fique aqui. Mas, sinceramente, se eu estivesse no lugar dela, eu queria ir. Porque não é esse o propósito nosso, encontrarmos-nos com o Senhor? Então, claro, guardada a capacidade de compreensão e de visão do outro lado da vida, eu aqui já de público digo, se eu estiver em situação semelhante algum dia, não orem para eu ficar. Eu quero ir. Eu vivo bem, gosto daqui, gosto da minha família, amo a minha família, não tenho lutas, mas eu tenho uma vontade de ir embora com Jesus que vocês não podem imaginar. Eu tenho tanta certeza do que me espera no outro lado. Então, respeitado todos os sentimentos da família, eu quero orar agora para que o Senhor faça a sua vontade. Amém? Querido Pai, meditamos na tua palavra, que é maravilhosa. É uma palavra tão gostosa, porque vem de ti. Agora eu entendo por que o salmista dizia que ao seu paladar, a tua palavra é como mel. Porque a tua palavra é doce, a tua palavra é maravilhosa. Ela traz vida, ela é saúde para o espírito, para a alma, para o corpo. Até os nossos ossos são fortalecidos pela tua palavra. Eu te louvo e te agradeço por todas as tuas palavras que tu nos envia a nós. Agora, meu Senhor, eu rogo que a tua graça alcance cada irmão e irmã, e que cada um seja edificado por tuas palavras maravilhosas. Oro também pelo Gilberto Oliveira. Precisa de uma libertação, quer se livrar, Senhor, de amarras que o amarraram no vício. Eu sei que tu podes fazer muito além do que pensamos. Tu és o libertador. Oh, glória a Deus. Oro pela Clara, Senhor, que está sofrendo com surtos psicóticos. Ajuda esta vida, meu Pai. Alcança com a tua graça maravilhosa e a liberta desta condição. Oro pela dona Geni, Senhor, que está com câncer. E batalha, meu Deus, porque quer viver. Tu a conheces, tu sabes da sua necessidade. Oro ainda pela Isadora Pimentel, que está sofrendo, meu Senhor, com tumores cerebral. Deus Santo, essa doença que tem amedrontado, tem assustado, desafiado a medicina, que tem levado e ceifado tantas pessoas, da qual é vítima também a nossa irmã Célia. Neste momento, Senhor, eu rogo a Ti, alcança estas vidas com a Tua graça, com o Teu poder, e como Teu Filho fez com tantas pessoas que tiveram diante dEle, e os libertou, e os curou, e ressuscitou alguns que já estavam mortos, meu Pai. Eu creio em Ti como Deus imutável,
que pode fazer a mesma coisa hoje. Por isso eu apresento diante de ti essas necessidades. Sei também que tem o dia da nossa partida e que tu podes estar chamando alguns, e então estas enfermidades podem ser só um instrumento de anulação do corpo para o encontro glorioso do espírito e alma diante da tua face. Oh, glória a Deus! Tu podes simplesmente estar conduzindo por essas vias dolorosas, aleluia, para a glória eterna, aqueles que tu assinalastes para estar contigo, meu Pai. E se assim o é, então seja feita a tua vontade. Glória a Deus, enquanto rogamos pelas consolações do teu Espírito Santo aos corações daqueles que aqui ficam, daqueles que sendo separados da habitação corpórea, meu Pai, às vezes não compreendem as alegrias e as glórias da vida no Espírito. Tais prisioneiros da visão terrena ainda não podem enxergar e não têm a fé suficiente, Senhor, para terem amenizado as dores ou de toda eliminada, tendo a alegria nos que partiram, sabendo que um dia também partirão. Todavia, meu Deus, consola-os, abre os olhos do seu entendimento para que contemple a plenitude e a grandeza das glórias do mundo vindouro, meu Pai, e possam assim ser consolados enquanto vivem na terra. Oh, aleluia, que o teu nome seja glorificado na consolação dos corações dos que aqui ficam. Abençoa os demais irmãos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.